Oi, mulheres, tudo bem com vocês? Hoje eu vim passar mais um transbordo, né? Mais um resumo do que eu estou estudando, estou aprendendo, o que eu já apliquei, né, na minha vida, o que eu estou aplicando e que eu ainda vou aplicar. Porque, né, o processo de conhecimento e de cura é contínuo na nossa vida, né? A gente sempre descobre alguma coisa para curar e ressignificar. E eu quero aqui compartilhar com vocês, tá? Porque é desafiador e doloroso, mas faz parte. É o que nos faz crescer. Até quero compartilhar com vocês que no processo a gente cai, né? A gente cai, às vezes, de novo num erro e tá tudo bem. É só a gente tomar consciência desse erro, respira fundo, se perdoa, né? E continua a caminhada. Não deixa que aquelas vozes, sabe, falam, tá vendo? Fez de novo, você não consegue. Sim, gente, nós estamos engatinhando, né, no autoconhecimento, na nossa cura interior, e tá tudo bem. Não ser perfeito de primeira, não é? A perfeição a gente vai adquirindo no caminho. Não é nem perfeição, né? É o aprimoramento, que perfeito foi somente Jesus aqui na Terra. E então foi sobre como nós somos importantes para essa geração, porque Deus, né, está usando as pessoas para disseminar a informação, para passar a palavra para outras pessoas, para a gente se curar e começar a curar outras pessoas, né, através das nossas experiências, através do que nós passamos para ajudar outras pessoas. E uma coisa que atrapalha muita gente são os bloqueios que a gente fala, né? E crenças limitantes, que é tudo aquilo que a gente aprende quando pequena, que tá tudo bem, né? É o que pai, mãe, quem nos criou aprendeu e nos ensina. Mas existem coisas além do que a gente aprendeu quando criança, principalmente se foram coisas muito negativas, se foi traumas, se foi bloqueio, né? A gente se limita por conta desses bloqueios, dessas crenças, e eles nos afastam de Deus, sabe? Vou dar um exemplo. Quando a gente não tem um bom relacionamento com o nosso pai, isso afeta diretamente a nossa relação com Deus, porque a gente não tem uma boa experiência com o nosso Pai. Aí impede da gente chegar com o coração, né, limpo, com o coração livre, com o coração simples para Deus. Então a gente tem que ir nos curando, a gente tem que ir tratando isso que nós temos com o nosso Pai para poder ter uma boa relação com Deus. De que forma? Indo, orando, pedindo para Deus, né, nos ajudar, procurando meios aqui na Terra também, né, com o autoconhecimento e a cura, para que nós possamos limpar o nosso coração, nos perdoar e perdoar os nossos pais, né, a nossa mãe também, se for o caso, para começar a honrá-los e ter um bom relacionamento, principalmente, né, com o nosso Pai, para não refletir a nossa relação com Deus. Se a gente cresce ouvindo que nós não somos capazes de fazer alguma coisa, se tem, sabe, alguém que fica falando, você não consegue, você é burro, sabe? Sempre assim, em vez de falar, não, vai, tenta de novo, testa, você consegue, tenha força, tenha fé, não desiste, não desanima, né? Se precisar descansa, mas continua. A gente cresce com uma crença de que a gente não consegue fazer nada. Isso enraiza na gente, sabe? No nosso inconsciente. E nos gera bloqueio também, sabe? Bloqueio de incapacidade, de não merecimento, de vários bloqueios, gente, mas sempre voltado para o que nos impede de prosseguir, né? A gente procrastina, a gente não faz o que precisa ser feito. É muito sério isso, sabe? E para quem se ativar, para quem despertar para ter essa busca, né? Entrar nessa jornada aí, nesse processo,
Saiba que é desafiador, que é doloroso mesmo, como eu já falei no começo do vídeo, mas que é só fazendo isso, sabe, olhando para dentro, escavando dentro de nós vamos nos curar, nos libertar e viver uma vida mais leve, uma vida mais simples possível, a nossa vida, né? A gente vai descobrir a nossa verdadeira identidade, que é, né, o que Deus, Ele falou que nós somos. Ele nos criou aqui para a Terra, né? Ele nos criou para acessar tudo que tem na Terra. E nós somos filhas e filhos amados dele. Então ele só quer o nosso bem, entende? E a gente tem que ter fé, escutar o coração. A gente escuta o coração quando a gente limpa ele. Então, a fé, né, é acreditar naquilo que a gente ainda não, que a gente não vê, mas a gente sabe que está ali, que Deus está ali, vai nos prover o que a gente precisa. E de que forma? Ouvir o nosso coração. Então, o nosso coração tem que estar limpo, não pode estar com mágoa, não pode estar com ressentimento, com culpa. Ele tem que estar o mais limpo possível para a gente poder escutar e aumentar a nossa fé. E a riqueza, gente, a maior riqueza que nós temos não é assim, financeira, não é o dinheiro. A maior riqueza que nós temos é de poder contemplar as coisas, sabe? As árvores, o céu. E contemplar, pegar essa energia da natureza para nos reabastecer, né? Para que a gente possa... como eu posso falar para vocês? Para gerar essa energia, sabe? Contempla a natureza, porque Deus criou para nós. Reflita, né? Medita, ore. Pega essa energia dessa fonte inesgotável que é Deus, né? De tudo isso que Ele criou aqui para nós na Terra. Então, essa é a nossa maior riqueza, não é só... Não é o dinheiro, e sim tudo que Deus criou para que nós possamos usar aqui na Terra. Deus quer o nosso coração simples e sincero. Não troque as pessoas por coisas. Então, assim, Deus quer o nosso coração, gente, simples e sincero. Deus quer que a gente confesse para Ele todos os nossos pecados. Ele quer que nós falemos, né? Porque Ele já sabe, mas Ele quer que a gente fale, que a gente peça perdão, que a gente confesse, para que a gente se arrependa e mude de rota, mude para o caminho dele, volta para o caminho dele. Tanto é que Ele não pergunta o que a gente faz, Ele pergunta onde a gente está. Porque a gente estando longe dele, a chance de pecar é maior. Estando perto dele, mesmo que a gente peque, a gente volta rápido pro caminho de Deus. A gente limpa o nosso coração rápido, entende? E Ele quer assim o nosso coração. Não trocar coisas por pessoas. Então, a gente tem que nos cuidar, nos cuidar da nossa família, não ficar trocando por coisas, porque Deus ama pessoas. Ele quer que a gente ajude, que a gente sirva as pessoas, porque é o que Ele ama. De que forma? No que você ama fazer, no que você ama trabalhar, né? No que você ama fazer. Através disso, você vai abençoar outras pessoas. Por isso que a gente tem que estar com o coração limpo, sincero. A gente tem que estar curado, né? E também, através das nossas experiências, da nossa cura, curar outras pessoas. E então nós não devemos trocar pessoas, nem as causas eternas por coisas, por objeto, tá bom? Entre em movimento que o seu propósito encontrará. Seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então, é sempre em movimento, é sempre buscando a palavra, o autoconhecimento, buscando se curar, que nós vamos achar o nosso propósito. Ele vem de encontro com a gente, que aí a gente vai ver, né? Se identificar e fazer o que Deus está nos pedindo, estando em obediência. Então, o propósito vem de encontro quando a gente está no movimento ali, está buscando, né? Fazer aquilo que queima no nosso coração e não aquilo que
não faz sentido pra gente. Sabe quando você olha e fala assim, com muita gratidão, né, gente? Mas o lugar que você tá já não te queima mais no coração, você percebe que não é um propósito seu estar nesse lugar, não faz sentido, que você não consegue ajudar as pessoas da maneira como, com todo o seu potencial, com tudo que você pode, sabe? Porque todo lugar que nós estamos, claro, a gente faz, dá o nosso melhor, mas tem lugar que a gente sente que ali não é o nosso lugar, sabe? Não é o lugar certo. Então é nessa hora que você, né, pede direcionamento para Deus, se alinha e entra em movimento, que o propósito vem de encontro com você. Ai, desculpa. E o nosso maior bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. Necessidade de aprovação. Eu, para fazer um vídeo, para gravar live, né? Gravar live eu ainda tô gravando um pouco, mas tô gravando. Porque é bloqueio. Necessidade de aprovação, que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Deixa o outro. Porque o que Deus está nos pedindo para fazer, a gente só tem que fazer. A gente confirma com Ele e entra nesse movimento, entra nessa caminhada. Desculpa, gente. Tô desarrumando a sandália aqui que tá incomodando um pouquinho. E esse maior bloqueio que a gente tem é o que tem intimidade com o nosso propósito, sabe? É onde a gente vai conseguir ajudar mais, porque é onde nós vamos nos curar, onde a gente vai superar e conseguir passar para outras pessoas. Olha que legal, né? Sempre buscar, e é importantíssimo a gente ressignificar esses bloqueios, a gente trocar o sentido deles, sabe? Para não ficar pesando, para não ficar nos martirizando, para aliviar o coração mesmo, sabe? Então, se nós temos a necessidade de aprovação, é pensar que cada um cuida da sua vida. Não é o que você vai fazer, né? Ou o que o outro vai falar de você que dita o que você é. Não, é o que Deus fala de você. Então, se você está fazendo o que Ele está pedindo, só continue. Se preciso for, se afaste das pessoas, entende? De toda maneira possível, de rede social, presencial. Que Deus abençoe essa pessoa, que ela siga o caminho dela, o trajeto dela, que não é o momento dela, e você continue no seu. A gente está aqui para servir os outros, para se curar, né? Através, na verdade, da nossa cura, a gente vai curar as outras pessoas, porque nós vamos contar a nossa experiência de cura. Muitas pessoas que a gente nem sonha, sabe? Que passou ou passa pela mesma coisa, vai ser ajudadas. A cura está dentro de nós, porque a gente está aqui. A gente tem que se voltar para nós e cuidar aqui do nosso coração, gente. É sobre isso. Comece a viver de princípios. Então, é uma coisa que eu aprendi. Se em algum momento da sua vida você precisar quebrar uma regra, né? Por conta de algum propósito seu, para ajudar alguém, a regra pode ser quebrada, mas nunca quebre o princípio de Deus, nunca quebre os princípios do Senhor, tá? Né? Mantenha o seu caráter, tua índole, e esteja no caminho de Deus, seja obediente, não quebre princípios. Nós temos que nos levantar e falar da nossa cura, nos conectar com Deus. Não abra mão do que é valioso para você, por prazer imediato do seu cérebro. Comece a ter o autogoverno. Então, gente, através da nossa cura, da nossa conexão com Deus, que a gente vai cada dia mais ajudar as pessoas, cada dia mais estar curadas, né? Porque nós estamos olhando para dentro de nós. Está doendo, mas a gente está se curando através da conexão com Deus, né? Da intimidade com Ele, e a gente não pode abrir mão do que é valioso pra gente por um prazer imediato do nosso cérebro, porque o cérebro só quer coisa fácil, né? Ele não quer nada
que dê trabalho, que é dopamina barata, né? Não quer aquela dopamina que a gente vai, se esforça e sacrifício para ter, para fazer. A gente tem que ter um autogoverno sobre nós mesmos. Então, é o Espírito de Deus alinhado com o nosso espírito, que o nosso espírito se comunica com a nossa alma e a alma governa o nosso corpo. Então, a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe que a gente precisa ressignificar, a gente sabe que nós temos que nos curar. E é dessa forma, conectado com Deus, nosso espírito com a nossa alma e nossa alma governando o nosso corpo, falando o que precisa fazer. Precisa comer menos açúcar, precisa meditar mais, precisa orar mais, cuidar mais da família, cuidar mais de você. É isso. E o corpo tem que obedecer o que a alma está falando para ele, que é o que queima aqui no nosso coração, tá? Deixa eu virar aqui um minutinho. E, gente, tem 7 ciclos na nossa vida. Então, hoje, né? Essa geração nossa, nós começamos com o ciclo do aprendizado, que a gente aprende, né? A gente aprende a teoria, a gente pratica, a gente põe em prática. E colocando em prática, ensinando, transbordando o que a gente está aprendendo, a gente entra no segundo ciclo, que é servir. Então, um tempo a gente aprende, um ano a gente aprende, né? E assimila. Assimilou, a gente começa no segundo ano a servir, a transbordar na vida das pessoas. No terceiro ano, vem o ano de aliança, são parcerias que você vai, né, se conectar com pessoas que estão no mesmo propósito, que está alinhada ali com Deus e fazer essas alianças, né? Aí você vai analisar para não fazer qualquer tipo de parceria, qualquer tipo de aliança, porque aliança é uma coisa, é um assunto forte, né? É uma aliança. E depois que você, né, fez essa aliança, se torna difícil sair dela. Então, temos que saber escolher. E tem o quarto ano, que é o ano de frutificação, né? Que ali é o ano que você vai ver os frutos que você plantou. No sexto ano, o ano de bênção, né? Que nós vamos ver aí nossas bênçãos também. E o sétimo ano, que é o ano do desfrute, tá? Então, são esses ciclos que nos ajudam a identificar que fase que a gente tá. Eu, por exemplo, né, esse ano de 2023 foi um ano de aprendizado, aprendi muito, tô assimilando, nossa, tem bastante conteúdo, agora eu vou pro servir, né, que eu tô aplicando na minha vida e servindo, transbordando aqui, né, toda a minha cura, e o que eu ainda estou sendo curada, e o que eu tenho para curar, né? Porque o processo é esse, a gente nunca, né, vai estar 100% e tá tudo bem. Mas cada vez mais a gente toma consciência, né, de tudo. Então, a gente começa a governar o nosso corpo, mas para isso exige sacrifício. Nós temos sim dor, gente, a dor do crescimento, porque nada que extraordinário a gente conquista fácil, tá? Então, sim, dói mesmo, porque a gente dá o nosso sangue, suor e lágrima, sabe? Não dorme direito, às vezes, tá cansado, tá sacrificando tempo com a família, com os filhos, com o marido, mas sempre deixa isso claro, sabe? Naquele momento ali, para eles, que é passageiro, né? Que é momentâneo, isso não vai ser para a vida toda. A gente tem que ser simples como uma criança. A gente tem que ser ridículo como uma criança. Ridículo a gente fala, gente, eles não... Sabe, não tem medo de nada, vai lá e faz, dá risada e curte. E é sobre isso. A gente tem que contemplar as coisas. Não se esqueça de contemplar tudo ao nosso redor. Que essa energia, né, foi Deus quem criou, é Deus quem manda para as coisas da Terra. E a gente tem que utilizar isso. A gente sempre tem que acessar a nossa criança interior, cuidar dela, não deixar ela abandonada, sabe? A Deus dará
sabe? Ah, deixa aí, não vou cuidar de qualquer jeito. Não é, gente. A gente tem que cuidar dessa criança interior, porque é ela que inconscientemente reflete tudo na nossa vida adulta. Até mesmo não, principalmente, né, a questão de nós não sermos maduros como adultos. Então a real riqueza não está no dinheiro, e sim na contemplação, no desfrute da natureza, da nossa família, de estar bem com o que nós temos, não ficar ansiosos com o que a gente quer lá do futuro. A gente. Nossa! A gente sempre tem que limpar o nosso coração, se conectar com pessoas que estão no mesmo propósito. A gente tem que, sabe, abrir a boca, falar das nossas experiências, falar das nossas curas para ajudar quem precisa. Ajudar outras vidas, né? Com o nosso testemunho. Escuta o seu coração, sai do automático, não fica no automático, sabe? Tem o seu momento de devocional, pratique uma atividade física, faça jejum, oração, cuida da sua família, da sua casa, né? Do seu lar. E vou deixar um desafio aqui para vocês, né? Porque não deixou para nós, vou passar para vocês também. Escreva o seu livro. Você tem uma história para contar. Você tem as suas experiências e as suas curas para colocar em um livro e fazer esse livro, gente, que vai ajudar pessoas. Para deixar a sua mensagem. E para isso você tem que mergulhar dentro de você, se curar. E como eu falei, vai doer, tá? Dói mesmo, mas é necessário para transformar, né, a pessoa que você é e te ajudar a sua família e ajudar outras pessoas, tá bom? Gente, é sobre isso, mais esse aprendizado que eu tive. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Que o Senhor abençoe ainda mais cada um de vocês, que vocês encontrem, né, o que vocês precisam, o que vocês desejam, esteja em movimento para que o seu propósito venha de encontro com vocês e sempre esteja conectado, aumente a sua intimidade com Deus. E se porventura, né, a gente peca, não se esqueça, Deus não quer saber o que a gente fez, Deus quer saber onde a gente está, para que nós nos alinhamos com Ele. Ele não quer a gente longe, Ele quer a gente perto, tá bom? Então, se perdoa e respira fundo e começa novamente, porque Deus é nosso Pai de infinito amor e bondade, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.